Guerra dos Sentidos. Olá, meus amigos, queridos ouvintes e aqueles que têm acompanhado toda esta série da Guerra dos Sentidos. Aqui está, mais uma vez, para partilhar convosco este vosso amigo Daniel Spencer. Nós temos estado a falar sobre vários aspectos e entramos nos meandros da música e da origem do rock and roll, da cisão que houve culturalmente entre os afro-americanos e que se espalhou não só no Novo Mundo, mas depois atingindo a Europa e o mundo inteiro, com esta nova música, este novo estilo e os estilos emergentes a partir da questão do jazz, do blues, do swing, desta estrutura musical, da miscigenação de culturas entre a cultura europeia, a cultura africana, a cultura índia e depois vamos falar mais tarde sobre a cultura asiática no mundo ocidental. Mas ficámos de entrar então na história do rock e a sua ligação, a ligação entre satanismo e rock. Nós vemos que Aleister Crowley, um dos ícones do movimento Nova Era e do satanismo moderno, chamado o pai do movimento Nova Era, escreveu livros como Magic, onde ele fala sobre a interação com os espíritos, e The Master Therion, a grande besta. E ele, esse livro Magic, até um símbolo da palavra Magic foi aproveitado pelos Red Hot Chili Peppers no seu álbum Sugar Magic, onde usam o mesmo K ou Kappa como uma representação homossexual, que Aleister Crowley também defendia a pedofilia, o homossexualismo, a liberdade sexual, as drogas. Foi considerado um dos homens mais cruéis do seu tempo, isto segundo as palavras dos jornais da altura, e também promoveu o satanismo. Escreveu também o Livro da Lei, onde ele defende que a lei mais importante é você fazer o que quiser, do what thou wilt. Uma filosofia defendida depois pelos Beatles, defendida hoje em dia em algumas abordagens diferentes por bandas atuais. Mas eu estou a citar este homem porque ele é um dos pontos de conexão entre o rock and roll e a sua história e o satanismo. Então, as pessoas que rejeitam a religião e que não acreditam na existência de Satanás deveriam estar mais cautelosas com consumir este estilo, porque ele não está a falar destas coisas apenas para vender, mas o rock tem promovido doutrinas satânicas, eu já vou passar alguns exemplos, que são filosofias de uma vertente religiosa, e também as pessoas que veem o cristianismo ou outras religiões que não reconhecem o satanismo como sua forma de estar espiritualmente na vida, devem rejeitar este estilo porque ele está intimamente associado aos valores do satanismo e não tem a ver com as suas filosofias. Então eu quero apresentar as duas vertentes e eu vou tentar utilizar tudo quando são citações comprovantes para não estar a pôr palavras minhas. Tudo o que estamos a falar é numa vertente de saúde das três dimensões do ser humano, a dimensão física, mental e espiritual. Então, as nossas abordagens têm a ver com esse sentido de gozarmos uma saúde plena e uma dinâmica plena e não no sentido religioso. Por isso é que eu estou sempre a abordar os dois lados para que seja útil para todas as vertentes espirituais ou espiritualistas que as pessoas possam ter, não é? Então, aqui nós vemos este homem, Aleister Crowley. Primeiro, ele é conhecido como o santo padroeiro do rock and roll. Os Black Sabbath cantam uma música chamada Mr. Crowley. Raul Seixas não só disse que o diabo era o pai do rock, como também fala sobre Aleister Crowley. Este homem promoveu as cartas de tarot, está intimamente ligado a coisas espirituais e está intimamente ligado à música. Vemos, por exemplo, Anton LaVey, o sacerdote satânico ou satanista, que escreveu a Bíblia de Satanás e investiu Marilyn Manson como sacerdote satânico. Nós vemos que há valores que se misturam. Por exemplo, a MTV se apresenta como um canal que não é religioso. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos, e eu não estou aqui a criticar a MTV, estou a mostrar como muitas vezes as coisas não ficam claras para as pessoas. E vemos muitas vezes a apresentar Marilyn Manson a criticar o cristianismo, a falar contra o cristianismo, e ele é um sacerdote satanista. Então, temos aqui alguma contraposição de valores, alguma contradição e um contrassenso. Porque
Vemos, por exemplo, o sacerdote satânico da atualidade, existem vídeos gravados com Rex Church, a afirmar que a Igreja de Satanás utiliza a música, a arte e a literatura para propagar as suas filosofias e para atingir a juventude. E todos os seus valores estão a ser promovidos. Nós vamos encontrar bandas de rap que têm práticas como rezar, o Pai Nosso ao contrário, estou a utilizar a expressão rezar em vez de orar, porque na realidade é o que é feito ali, é uma reza. Nós vemos bandas de heavy metal que promovem todos os tipos de valores do satanismo. Por exemplo, Iron Maiden, penso que é essa banda que canta Bring your daughter to the slaughter, traga a sua filha ao matador, sacrifícios humanos, que mesmo que não fosse religioso, estamos a ver que isso não tem nada a ver com os nossos valores sociais. A sociedade é contra sacrifícios humanos, então como é que podemos promover músicas que vão contra os valores sociais? Outras bandas, por exemplo, de rap, DMX ou DMX, ele canta sobre necrofilia, sexo com cadáveres, que também não é uma prática recomendada socialmente, mas que, além do mais, é uma prática do satanismo. Então, nós temos que definir o que é que realmente acreditamos. Mas o que vemos é várias práticas satanistas introduzidas em várias músicas. E não estou a falar só das músicas consideradas mais pesadas. Temos, por exemplo, eu não estou a abordar as bandas ou a criticá-las, mas eu estou a falar como exemplos. Temos, por exemplo, os NSYNC cantando aí vem o novo milénio e toda a gente só fala em Jerusalém. Será que é o princípio do fim? Eles usam expressões bíblicas e dizem, pois nós temos outras ideias, meus amigos. Não precisamos de todas essas profecias a dizerem-nos sobre o fim, porque a paranoia é a forma como queremos viver a nossa vida. Ou temos, por exemplo, as Spice Girls que cantaram quem fez as regras? As regras foram feitas para ser quebradas. Faça as suas próprias regras, ou seja, a filosofia de Aleister Crowley, do what thou wilt. E, ao mesmo tempo, elas utilizam expressões que até socialmente não são bem aceitas. Elas dizem, ninguém vai mandar em mim, isto falando para crianças de 4, 6, 8 anos de idade, ninguém me vai mandar fechar a boca e fechar as pernas, ou seja, ninguém vai reprimir a minha sexualidade. Nós temos que pensar, afinal, quais são os nossos valores? Ou não há mal nenhum de propagar os valores? Toda a gente sabe que a música propaga valores. As campanhas políticas usam música, as campanhas publicitárias usam música, os filmes usam música e todas as revoluções tiveram sempre uma vertente musical, porque isso incute valores na mente das pessoas. Bom, mas voltando aqui, temos então a Rex Church a afirmar claramente, todos os grandes líderes satanistas afirmaram claramente a importância da música. E Aleister Crowley, o pai do satanismo moderno e do movimento Nova Era, chegou a afirmar, se alguém quer tornar-se um gênio da música, consegue isso através da prática do satanismo. E é isso que vemos na história do rock. Desde Robert Johnson, o pai do rock, considerado pela revista Rolling Stones e por muitos músicos da atualidade, um homem do blues, do jazz e do swing, que afirmou claramente ter feito um pacto com o diabo na encruzilhada para Memphis e Greenwood, a estrada 61 com 49, e que desde aí nunca mais foi visto a ensaiar, segundo dizem os seus amigos, alguns ainda vivos, como B.B. King, até passando por Elvis, que se assume como uma pessoa voltada para tudo o que tem a ver com esoterismo, assume-se como fã de Madame Blavatsky, isso está na biografia, os seus guarda-costas também testificaram disso, uma satanista conhecida e que escolheu como o nome para o grupo de back vocal As Vozes da Nova Era, um homem que muitas vezes cantou hinos, mas que toda a gente sabe que abandonou a sua igreja e que sentia um peso por ter feito isso e chorava e estava muitas vezes sob o efeito de drogas quando cantava esses hinos. Então há contrassensos nestes tipos de religião. E que canta filosofias Nova Era, tanto quanto um homem consiga sonhar, pode redimir a sua alma e voar. E chegamos a vários marcos da evolução da música, que é o que vamos falar na próxima sessão. Os Beatles, Jimi Hendrix, Jim Morrison, todos esses marcos. Nós vamos agora entrar na história do rock até às bandas atuais, na próxima sessão. Não perca a próxima sessão da Guerra dos Sentidos.